meu nome é Sam Cotland e eu não vou sentir medo. Fala, mestrados, tudo bem com vocês? Hoje eu vou falar pra vocês sobre Lâmina Assassina. E junto com ele, eu vou falar pra vocês sobre a ordem cronológica que eu achei melhor. Como vocês sabem, a minha leitura de Lâmina Assassina aconteceu depois dos dois primeiros livros de Tog, o primeiro Trono de Vidro e Trono de Vidro Coroa da Meia-Noite. Ou seja, eu li esse livro aqui na ordem de publicação e não na ordem cronológica. Esse livro aqui tem os eventos narrados de anterior ao primeiro livro de Trono de Vidro. Mas qual o motivo eu acho que esse livro tem que ser lido na ordem que foi escrito? Primeiro que eu não devia estar nem explicando isso, né? Mas eu vou narrando pra vocês isso ao longo do vídeo. Esse daqui é um livro de contos. Tá aí o primeiro ponto que eu acho que ele tem que ser, sim, lido depois. Ninguém começa uma saga sem conhecer os personagens. E um livro de contos não é a história ideal para isso. Nesse livro aqui nós temos 5 contos acompanhando a história da nossa personagem principal, que é a Selene. E o tempo que ela passava quando ela tinha 16 anos, lá na guilda ainda, antes de tudo aquilo que aconteceu no primeiro livro, que é antes da prisão, antes de tudo aquilo. Esse vídeo aqui vai ser sem o spoiler de nenhum dos 3 livros, porque eu não sei que ordem que você vai seguir. Mas vamos lá. Como a gente conhece a Selene já, né, a gente aqui é íntimo dela, a gente sabe que a Selene é uma assassina, mas ela tem limites. E aí, esses 3 contos vão fazer com que a gente tenha uma aproximação maior com a personagem por conta disso. Outra questão que me faz acreditar que esse daqui tem que ser o terceiro livro a ser lido é a escrita. Como eu falei pra vocês, a gente não conhece ninguém num livro de contos. O livro de conto vem aí pra trazer aquela coisa mais familiar pra você, ou seja, você já conhece a personagem e vai se aprofundar na história. Mas o ponto é que a escrita da autora, eu já falei isso no outro vídeo de Coroa Cruel, a escrita da autora melhora consideravelmente. Do primeiro para agora parece que é outra pessoa escrevendo. Então, se você começar por esse livro aqui e for pro primeiro Trono de Vidro, você vai ter um baque muito grande, porque o Trono de Vidro é muito lento. E aqui é um livro de contos, ou seja, as histórias vão acabar e vão começar. São 5 histórias aqui dentro. Ou seja, você não tem conhecimento da escrita da autora no livro de contos, porque ele foi escrito depois. E quando você vai ver, você não vai ter evolução. Muito pelo contrário, vai fazer assim a escrita. Em vez de você fazer assim, que é pra você não desistir da leitura. Se você começa com esse daqui e vai pro outro, você desiste, meu amor. Você desiste no outro. Outra coisa muito importante é que esse livro aqui, ele faz várias menções no segundo livro sobre os contos desse livro. Aí você me diz assim: ah, Júnia, então essa é a razão. Eu deveria ler esse livro antes, porque quando chegar no segundo livro eu vou conhecer os contos, amores da minha vida. Primeiro eu te digo por alta situação e depois eu te dou a explicação. Não tem sentido eu começar com a história por si. Esse livro aqui claramente não é para ensinar, gente. A gente vê no segundo livro, quando ela faz essas menções em alguns momentos específicos, que é para ensinar sobre a fantasia. E aqui não, a gente vê que, por exemplo, tem menções da bruxa de dente de ferro, aqui ela não tá ensinando. Aqui ela tá mencionando, ela tá falando por alto, ela tá falando por cima. Então fica intenso. Esse livro aqui é uma soma do segundo, mas ele não é pra você ser lido antes do primeiro, de jeito nenhum. E como a tia Dani falou, né, quem é velho aqui no canal sabe quem é a tia Dani, quando ela leu esse livro, ela falou muito que quando a gente tem o final do segundo livro, que é Coroa da Meia-Noite, a gente tem a Selene indo pra uma viagem. Então, o que é que acontece? Esse livro é colocado no momento exato, porque não vai interromper a sua história, não vai ser no meio de uma explicação. Vai ser como se a Selene vai estar contando os fatos dessa história aqui, que aconteceram com ela. Eu só vejo um motivo pra pessoa querer ler esse livro antes. E assim, mesmo eu já tendo lido e sabendo o que ia acontecer, seria um motivo muito impactante. Esse livro aqui é uma explicação pra gente, não é um livro pra você se meter do começo. Não se começa por livro de contos. Gente, é uma coisa bem simples, uma questão de princípios. Se a autora escreveu naquela ordem, por que, cargas d'água, vocês acham que vocês sabem a melhor ordem? Quem sabe é a autora que publicou. E simples. Gente, a autora teve evolução de escrita, teve evolução de história, nós tivemos desenvolvimento das personagens, explicações de alguns momentos. Um dos grandes motivos que eu vejo o povo dizendo, é porque eu entraria no primeiro livro sem saber nada. Amor da minha vida é uma fantasia. Toda fantasia você entra sem saber nada. Toda fantasia você entra perdido. Aí se eu não tivesse lido, eu ia ficar perdido. E se você tivesse começado por esse daqui, você também ia ficar perdido. É isso.
Fantasia é pra você se sentir perdido. A pessoa que entra numa fantasia sem se perder nas primeiras 150 páginas, ela entrou errado, ela entrou sabendo de spoiler. E você não quer isso. Esse livro aqui, ele dá tanto indícios. Ele não diz com todas as palavras, mas fica tão óbvio as revelações que vão acontecer nos 2 primeiros livros, se você ler esse livro, que não vale a pena por um fato que vai ser emocionante de todo jeito, não vale a pena. Leiam esse daqui como 3º livro. Se você quiser se justificar aqui embaixo, vocês podem se justificar aqui embaixo, mas eu já tomei minha decisão e mantenho o meu argumento e os posicionamentos que eu dei em todo o vídeo aqui. Você vai ter que rebater cada um dos argumentos, se você quiser debater comigo. Brincadeira, gente. Cada um lê na ordem que achar melhor. Mas meu posicionamento vai ser sim, vocês não vão mudar meu posicionamento de que esse livro aqui tem que ser lido na ordem de publicação. E pra quem quer conhecer a ordem cronológica, é esse, o primeiro livro de Trono e Coroa da Meia-Noite. E aí segue as outras ordens que aí eu vou ler pra ter experiência pra contar pra vocês. A grande questão é que esse daqui é o melhor da saga. Sim, é maravilhoso. Mas por que é o melhor da saga? Que é o que eu falei pra vocês. Desenvolvimento. Ele só é o melhor porque tiveram outros piores. Então esse livro aqui, de longe, é muito desenvolvido. Eu vou botar uma foto minha aqui chorando pra vocês. Chorei nele, chorei. Maravilhoso. E eu tenho certeza que eu não aguentaria o primeiro se eu já tivesse lido ele, porque eu queria que mantivesse o mesmo ritmo. Os contos são deliciosos, eu amei os personagens novos que foram apresentados pra gente. Confesso que já estou esperando eles aparecerem nos livros, alguns dos personagens. E esse livro é bom porque ele incentiva a nossa raiva, ele faz com que a gente se emocione, ele parece que amplia, ele é uma lupa na história do livro, ele amplia os nossos sentimentos com os personagens. Muito bom. E sim, é obrigatório. Você não pode sair daqui, você não pode passar pro 3º livro sem ler esse daqui, tá? Eu pelo menos imagino assim. Nesse livro aqui a gente vai ter uma Silene bem mais assassina, bem mais fazendo a profissão dela, apesar de que ela continua questionando os seus superiores. A gente vai ter uma Silene bem mais amiga também, um companheirismo muito maior e a gente vai entender alguns pontos dela. Muito interessante. Então, assim, esse livro aqui foi tudo que eu pedi a Deus, porque desde o primeiro livro eu quero uma Silene assassina, né? E aqui a gente teve muito mais dela nesse ponto de vista. E também tem nossa Silene amiga, ajudadora, sempre simpatizando com os demais. Silene um pouco hipócrita muitas vezes, né? Porque ela não aceita outro tipo de morte, mas ela mata. Enfim, é sobre isso. E se você leu Lâmina Cruel, comenta aqui embaixo o que é que você achou. Deixe já aviso de spoiler se você for deixar aviso de spoiler. Não esqueçam de ver os próximos vídeos e curtir esse daqui. Tem muita coisa por aqui. Beijinhos e até a próxima.